A paz do Senhor, meu povo, povão aí do canal José JPS. Deus abençoe no nome de Jesus. Também o nosso grupo Família Abençoada. Que Deus abençoe. Daqui a pouco estamos com a lição. Que Deus venha abençoar cada um dos nossos irmãos e amigos do canal José JPS. Deus abençoe. Nós estamos com a lição hoje de número 2. A lição de número 2 que vamos estudar amanhã. Dia 8 de outubro. E a lição está vindo com um tema muito bom. A natureza de Deus aí. Está dando para vocês verem aí? É o tema da lição. Que vamos estudar amanhã. Missões transculturais. A sua origem na natureza de Deus. Irmãos, falar sobre missão é difícil e ao mesmo tempo não é. Muito fácil. Porque a missão de Deus, na realidade, nós vamos estudar sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. No princípio de todas as coisas, quando Deus criou os céus e a terra, Deus já vinha com esse propósito de missão. A primeira missão foi criar o mundo, foi criar aquilo que ele queria. Criar o seu mundo, colocar o homem, a sua criatura que ele fez, naquele mundo que ele fez, neste mundo que nós vivemos. Aí ele já sabia qual era a missão dele, já sabia e sabe a missão dele, do Todo-Poderoso. Vamos falar sobre a origem, a natureza de Deus. A natureza de Deus é missões. Você pode ver de Gênesis ao Apocalipse, é missões. Criou os céus e a terra, colocou o homem, criou tudo neste mundo, colocou o homem dentro de si, criou a mulher para viver nele. Santo, separado, mas aí o homem veio a cair em transgressões. Deus já sabia? Sim, Deus já sabia que ele é onisciente, onipotente. Ele é grande, ele é poderoso. Então, nada que viesse a deixar Deus surpreendido, que jamais existe alguma coisa neste mundo, que venha deixar o nosso Deus Todo-Poderoso pasmado, admirado. Não, ele não se admira por nada. Ele é todo. Então, o texto diz assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Isso aqui foi Abraão. Olha a missão. Deus estava fazendo um pacto com Abraão. Depois que passou o dilúvio, isso aí já tinha passado dilúvio já. Então, Deus faz uma aliança com o homem. A verdade prática diz assim: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. O que é a obra missionária hoje, Nancy? É nós pregar o evangelho, fazer tudo que a Bíblia pede para nós fazer, é fazer missão, é ajudar os necessitados, pregar o evangelho, buscar os que estão perdidos, trazer para que Jesus venha salvar. Esta é a missão do ser humano, que Deus deu a Abraão, deu à igreja, deu a todos quanto ele chamou. O chamado de Deus. Se ele chamou você para outra coisa aí, toma muito cuidado, porque Deus chama, a missão de Deus é alma do homem, cuidar do homem, cuidar do ser humano na terra, resgatar, a missão de Deus não é resgatar animal, não é resgatar, não, isso aí não é resgatar árvore, não é resgatar, não existe, é alma para morar no céu de glória, aquela alma que ele colocou no homem, que ele criou o homem, que ele fez o homem. Então essa é a preocupação, essa é a missão de Deus, resgatar o homem que se perdeu lá no Éden. E Deus agora forma um projeto de missão, uma obra missionária para resgatar. E essa obra foi começada por Ele mesmo. Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Então nós já estamos dentro da lição, já falamos aqui o primeiro ponto. Ah, mas é teológica a lição? Sim, é teológico, mas teologia, essa é coisa que perde muito tempo. A gente vai logo literalmente mostrar dentro das escrituras qual é a missão de Deus, qual é a natureza dele, qual foi a origem, aonde começou. Você está entendendo? Começou lá no princípio da criação, quando Deus lá, o homem se corrompe e agora Deus faz uma arca para salvar o homem não quer, só se salva 8 almas, Noé e seus filhos, suas noras e sua esposa. Você está entendendo? Isso é falar de missão, eu estou falando de missão. Né? Vamos deixar a teologia, aí vai dizer que Deus não sei o quê. É o que a lição está falando. Se eu falar sobre teologia, teologicamente, eu vou falar a mesma coisa que está. Só vou ler a lição para vocês. Mas eu estou trazendo Bíblia para vocês, Bíblia. A introdução, eu vou ler a introdução, depois eu vou só dar nos 3 pontos da lição.
Muito bem, introdução. A palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as... Aí, não precisa isso. A gente sabe de um missionário que transpõe, que quebra as barreiras, atravessa para o outro lado. Você já viu essa palavra, atravessa, né? Ir para o outro lado, infiltrar em outras nações, entrar em outras nações e pregar o evangelho transcultural. Então essa é a missão do missionário, essa é a missão de Deus que fez isso, veio, pregou para Israel. Qual era a missão de Deus? Qual era a missão de Jesus que Deus enviou? Foi para pregar o povo de Israel. Vai e prega primeiro para o povo de Israel. Era só para aquele povo ali. Mas tinha pessoas que você vê nas escrituras que entrou na história, como a Ciro Fenícia. O Senhor disse, não. Aquela mulher que vinha correndo, Senhor, salva, minha filha está com a mãe dela. Eu não posso tirar os pão dos filhos e dar os cachorrinhos, minha filha. Eu vim primeiro para Israel. Eu disse também, Senhor, também a gente come da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ele disse, vai, a tua filha já está curada, a tua fé te salvou. Você está entendendo? É a humilhação. Então, ali Deus já começou a pregar para outras pessoas que não eram de Israel. Você está entendendo? Então, isso, a gente não pode fazer acepção. E outra coisa, tem uma coisa na Bíblia que me chama muita atenção sobre missão, é que Jesus disse assim, se nós fizermos somente aquilo que foi nos proporcionado, ou nos incumbido a fazer, nós somos mais indignos. Sabe o que eu entendo com isso? É a Bíblia, porque também tem outra parábola nas Escrituras que diz assim, qual foi? Um pai de família tinha 2 filhos, mandou um para o campo, o outro ele disse que ia, mas depois não foi. Ele mandou o segundo disse que não ia, mas depois foi. Qual foi o que foi abençoado? Ou o que cumpriu os mandamentos? O que disse que ia e não foi. Você está entendendo? Disse, não vou. Mas depois se arrependeu e foi. E o que disse que ia não foi. Você está entendendo? Então, Jesus fez mais do que o pai mandou. Quem sabe o pai, quando ele chegou lá, disse, meu filho, tu fez uma coisinha lá que eu mandei para Israel. Aquele leproso, aquela mulher e tal, não era... Não é seu pai, mas é a salvação. A prioridade não era a salvação, pai. Então é a salvação e eu tinha que fazer a obra e ela foi abençoada. E hoje todo mundo tem direito à salvação no teu nome, meu pai. Então tá bom, meu filho. Agora envia os teus servos, envia aqueles que tu salvaste, aqueles que tu designaste. O Pereira, o Francisco, a Raimunda, vai, envia aos 4 cantos desta terra, ao quadrante desta terra, para fazer missão em outras nações e quebrar as barreiras e infiltrar a minha palavra. Isso foi o que Jesus fez. Você pode ver aqui no primeiro ponto da lição, e assim, então se a gente ler a lição, ela vai falar só de teologia, teologicamente falando, né? Mas o primeiro ponto diz a natureza missionária de Deus. Qual é a natureza missionária de Deus? A natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Deus, aquilo que a gente já falou no começo, Deus fez um pacto. Qual era o pacto de Deus com Abraão? Que ele ia ser pai de muitas nações. Quer dizer, através dele, Deus queria ganhar o mundo inteiro. Através de Abraão. A expressão sai-te da tua terra, Deus sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que foi que Abraão fez? Então, Abraão não duvidou, ele foi, pegou e levou, apesar de ter levado pessoas que Deus não mandou, mas ele levou, deu um problemazinho lá, mas foi consertado, e aí, mas foi uma grande obra que Deus fez. Hoje Abraão é tido como pai das nações, né? E a Sara também. Então, foi cumprido aquilo que Deus prometeu a Abraão. Sai da tua terra, revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão. E a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Junto com essas ordens veio uma promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que esta bênção refere-se ao evangelho revelado. Com certeza, estava falando de nações futuras, de povos lá na frente. Não estava falando ali literalmente ali em Abraão, só ali, não. Ele estava falando de muitas nações. Não existia muitas nações naquele. Então, hoje existe. Porque a promessa e a aliança, o pacto feito com Abraão foi que alcançasse todas as nações, né? E nesse ponto aqui vem também a missão como
atividade, como atividade de Deus. A missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano limitado. Esse tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abraão. Você está entendendo? Teu nome não vai ser mais Abrão, mas Abraão, porque é expandido por todas as nações, será pai de muita gente. Então essa é a promessa. Qual é a promessa na sua vida, você, meu irmão? Faz aí uma análise aí, vê quantas almas você já ganhou, se você está pregando na palavra de Deus. Você pode pregue a palavra de Deus, né? Onde você sentir vontade, o Espírito Santo te conduzir, porque através da palavra de Deus alguém vai. Talvez você esteja pregando para ninguém, mas você está pensando que não está pregando para alguém, mas alguém está ouvindo lá da sua casa, lá você está na praça, alguém está ouvindo lá nos prédios, você está lá na rua, alguém está ouvindo na sua casa, e aí alguém pode aceitar Jesus. A primeira igreja que ele encontrar, ele entra e aceita Jesus como Salvador, e aí você nem sabe que você fez essa obra. Naquele dia, Jesus vai passar lá no telão, lá, mostrar para você ganhou muita alma, você fez muita ação social, você fez isso. Mas Senhor, mas como foi que eu ganhei muita alma? Ah, tu viu naquele dia que estava pregando lá? Tu ganhou quantas almas lá? Nenhum, você não ganhou nenhum. Pois é, tem pessoa ali que ouviu o evangelho, tu pregando, e foi na primeira igreja que ela encontrou, ela entrou e me aceitou como Salvador. Hoje em dia tem pessoa que quer pregar somente para multidões olhando para ele, né? Não quer pregar assim, aqui como eu estou pregando aqui, fazendo esse vídeo aqui, colocando esta lição, ensinando. Às vezes você, tem pouco inscrito, não tem problema, esses poucos inscritos, ouve a palavra de Deus e sem estar filmando, sem estar sendo filmado ou colocando vídeo em algum lugar, ele fala para alguém e alguém aceita Jesus como Salvador, e aquilo que a gente prega aqui está germinando, está produzindo fruto que a gente nem sabe, para a glória de Deus. E é tudo para a glória de Deus mesmo. E eu não quero nem saber. Deixa Deus fazer a obra. Então, manda o vídeo para frente, coloca aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, onde você quiser mandar para pai, manda para todo mundo, para os outros canais, pode mandar. É a palavra de Deus. A Bíblia diz: dê de graça o que recebeu de graça. E aqui eu não paguei para receber sabedoria de Deus para pregar aqui. Ele deu de graça para mim. Então, vai de graça para a glória de Deus. Muito bem. Então, a missão é como atividade de Deus. Também no terceiro subtópico do primeiro ponto diz assim: nosso modelo missionário. Qual é o modelo? O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustradas da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje, do passado, merecem nossa atenção a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus. O nosso modelo de missão é o próprio Deus. Ele é o nosso referencial. Ele é o nosso guia, ele que nos ensinou. Esse sim, soube e sabe fazer missões. Ele não precisa de nada para fazer missão. Ele só veio pregar o evangelho. Qual foram as 3 coisas que Jesus veio fazer? Ele veio salvar o que se havia perdido, alimentar os que tinham fome e curar os que estavam enfermos e ressuscitar os mortos. Mas, irmão, não é isso que eu vejo na mídia, na rede social, nas igrejas que eu vou. Então vá para uma que prega o evangelho, que pregue salvação. Lá na igreja que eu fui lá, estava pregando lá, estava pedindo, era R$1.000 lá, não sei o que. Você já viu na Bíblia Jesus pedindo alguma coisa? Não, irmão. Então por isso vá para onde está sendo pregada a palavra de Deus, sem nada em troca. Jesus quer somente salvar a tua alma, para um dia você morar no céu de glória com Ele. Você, aceitando Ele como Salvador e permanecendo fiel na sua doutrina, naquele dia que Ele vir buscar a sua igreja, você é um dos tais que vai subir com Ele. Amém, meu irmão? Então, isso fica a dica. Quem quiser pregar qualquer outro evangelho, nada contra, isso é um problema de cada um. Cada um recebeu se recebeu. Muito bem. Então, esta é a missão, a revelação.
O segundo ponto da lição fala assim, ó. Segundo ponto da lição. Amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor. 1 João 4, 8 e 16. No Antigo Testamento vemos o seu amor relacionado com todos os homens. Também contemplamos este amor na escolha de Deus. Na escolha de Deus por Israel. Deus escolheu Israel para que através de Israel ele alcançasse o mundo. Israel alcançasse o mundo. Então Deus escolheu Israel como um missionário, uma nação missionária para ganhar as outras nações. Coisa que Israel fracassou e não cumpriu o chamado. E aí Deus escolhe outras. Quem Deus escolheu? A redenção no Antigo Testamento. Segundo subtópico do segundo ponto. Redenção significa livrar o escravo da sua escravidão. Com certeza, a redenção é você livrar alguém de um perigo, da morte. No caso da redenção, falando em Deus, falando de salvação, livrar da escravidão de Satanás, de escravidão da morte, escravidão de morte eterna sem Deus. Deus agora projeta aí uma ação missionária para resgatar o homem. Então, o plano de redenção. Redentor, esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. A. Resgatar para a libertação de um escravo. É a B. Recuperação de um campo. É mais ou menos assim. É você resgatar alguma coisa, redenção. Quer dizer, você deixar a pessoa livre. E Deus fez isso. Então o propósito de Deus é deixar você livre da escravidão do diabo, do inferno, das coisas do mundo e trazer você para a maravilhosa luz. Então esse é o projeto missionário, o maior projeto missionário do mundo, de todos os tempos, é o de Deus. Ele é a natureza de Deus salvar o homem do pecado. O terceiro subtópico, a redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Neste caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago por Deus Pai, por Jesus Cristo em sua morte. Qual foi o resgate? Deus o Pai deu o próprio Filho para resgatar o homem do pecado. O homem estava agarrado no pecado. A morte estava segurando ele. Não tem preço nenhum. Não. Quem irá? O Isaías disse, envia-me a mim. E aí chega no Apocalipse, quem irá? Quem vai abrir o selo? Quem vai fazer isso? E aí o João chora e diz, aqui o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá se levantou no meio do céu lá e foi abrir o selo. Eis o leão da tribo de Judá, raiz de Jessé, que morreu e ressuscitou para abrir o selo. Então Isaías, na pessoa de Jesus, diz, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então ali, as palavras de Jesus ao Pai, e Deus enviou ele para morrer pelo meu e pelos seus pecados, pelas minhas e as suas transgressões, e nos deixar livre para viver em Cristo Jesus. Foi preço de sangue. Você não pode pecar, você não pode se desviar, você não pode fazer nada. Cuidado! Foi pago um alto preço. Alguém morreu em seu lugar, em meu lugar. Por isso, vamos honrá-la e vamos esperar a sua vinda. Então, muito bem, meus irmãos, a redenção do Novo Testamento foi o sangue de Jesus. Ele derramou o seu próprio sangue para morrer por mim, rapaz. Um pecador velho desse que vivia no pecado, na transgressão, era para já estar no inferno sofrendo. Eu era para já estar no inferno sofrendo. Mas Jesus disse, esse não. Esse aqui eu derramei o sangue que carmesim na cruz do cavalo. O brado foi dado lá, está consumado, ó Pai. Na tua mão entrego o meu espírito. Aonde está a tua morte, os teus aguilhões? Eita glória! Esse é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito bem, meus irmãos. Então a remissão
Agora é o segundo. O amor de Deus, muito bem, no Novo Testamento. Terceiro ponto da lição. Aqui é só uma, para não ficar grande o vídeo, porque na escola dominical, na classe, aqui a gente vai esmiuçar mesmo a lição. O terceiro ponto diz assim: missão bíblica do caráter transcultural da missão. Visão bíblica do caráter transcultural da missão. Um Deus missionário, com certeza, o maior missionário de todos os tempos. Um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário no livro de Gênesis. Deus trata não somente com uma nação específica, mas com todas a humanidade. A queda do homem. B, o dilúvio. C, a eleição de um povo para abençoar todos os demais após a Torre de Babel. Neste texto, a falha do homem está caracterizada bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entendeu? Não precisa explicação. Através de Abraão, Deus ali arquiteta um plano para resgatar o homem. E todos os planos que Deus arquitetou deu certo, porque tem que dar certo. Muito bem, a escolha de Israel e sua missão. Isso aqui a gente já falou. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade, ao estabelecer um relacionamento vertical correto com Deus. Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Aquilo que a gente já falou, a gente não vai falar mais. Deus escolheu Israel, mas Israel fracassou também no plano que Deus chamou para eles. Não atendeu o plano, não atendeu o chamado, porque Deus queria que Israel, através de Israel, Deus ia ganhar o mundo inteiro. Ela ganhasse todas as nações da terra. Mas por causa do pecado e da transgressão, Deus arquitetou o plano para salvar o homem na queda lá do Éden, depois do dilúvio. E Deus sempre arquitetando e trazendo, mas sempre o povo não correspondeu. E por fim, Deus escolhe a igreja, e a igreja é o último chamado de Deus. Nós somos o último chamado de Deus para a redenção da humanidade, para os que estão perdidos. Então nós temos que pregar, nós temos que anunciar. E o Paulo diz: ai de mim se não anunciar o Evangelho de Cristo. Então tome cuidado, que ai de você se você não anunciar. Então vamos anunciar. Não vamos estar com o negócio de vem para Cristo porque não sei o que. Não, vem para, aceita Jesus como Salvador. Vem, Jesus, Ele quer salvar a tua vida, Ele quer tirar a tua vida do inferno, Ele quer tirar a tua vida da perdição. Jesus está vindo buscar a igreja. É isso que nós temos que pregar, porque é isso que tem que ser pregado. Jesus pregou isso, não foi outra coisa. O reino de Deus está entre vós, Jesus pregava. Arrependeis e crede no Evangelho. João Batista pregava, os profetas pregavam. Ninguém pregava com negócio de dinheiro, irmão, com negócio de oferecendo presente. Vem para Cristo que tu vai ganhar isso. Vem para Jesus. Isso não é evangelho de salvação. E o evangelho de salvação é a pessoa vindo ali espontânea vontade, sem presente, sem nada. E outra, as pessoas não estão explorando as pessoas. Porque o que está espantando hoje a pessoa vir em Jesus é porque está um negócio muito sério. Isso não é missão. O que estão fazendo não é missão. Missão é você dar de graça aquilo que recebeu de graça. A igreja tem que dar. A igreja tem que arquitetar um plano. Um plano de redenção da humanidade. A igreja. Qual é o plano? Fazer algo para trazer as almas. Não é pedir das almas, não. É dar para as almas para elas virem. Você está entendendo? Dá o quê? Alimento para encher a barriga. Dá o quê? Cura divina. Dá o quê? Salvação em Cristo. Jesus veio para salvar.
os que se havia perdido. Ele não veio por bom, por não, ele veio foi para os perdidos mesmo. Viu o que aconteceu com Zaqueu? Pois é. E as pessoas vêm arrependido para Cristo. Então isso é a missão da igreja, pregar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Em Paraguamina, no Pará, no Brasil, nas outras nações. Trazer as almas para Cristo. Pregar aí na sua cidade, no seu estado, no Brasil e em outras nações. Missões transculturais. Então, fica aqui a nossa reflexão, nosso comentário bíblico da lição que vamos estudar amanhã. Que Deus abençoe. Compartilhe o vídeo aí com seus parentes. Escolheu Israel. É o terceiro. A escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz, a salvação por meio de Cristo. É o cumprimento divino da promessa dele a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Veio se cumprir através de quem? De Paulo. Não foi nem dos que andou com ele ainda. Foi através de Paulo. Deus escolhe a igreja e a igreja agora leva o evangelho e chega ao gentio. Israel é rejeitada e a igreja é abraçada. Naquele dia a igreja está com Cristo e Israel será salvo derramando seus próprios sangue porque rejeitou Cristo. Que Deus abençoe. Vamos fazer missão. Vamos atender o chamado do mestre, o chamado de Deus, porque a natureza dele é missão, é fazer missão, é resgatar o homem. Que Deus abençoe, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, para quando colocar os vídeos aí você ser alcançado, aperte o sininho de notificação para você ser notificado, compartilhe com todo mundo que você quiser, com todos os grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, todos, pode mandar para frente. Vamos alcançar nações, vamos alcançar milhões. Porque o que não é pregado em muitas redes sociais, você está vendo sendo pregado aqui. Então manda para frente e vamos salvar milhões para Cristo. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém.